Oi, eu sou Marli Silva do canal Poexistindo, Espiritualizando, e hoje nós vamos falar de dois poetas de suma importância para a poesia brasileira. Um é de um tempo mais antigo, do Barroco, né, no Brasil. É um poeta que, engraçado, ele tinha um apelido muito peculiar, né? Que as pessoas colocaram, não sei se foi, não sei se foi o público em si. Eu sei que ele era conhecido como Boca do Inferno, porque era uma pessoa que fazia críticas sociais muito profundas. Ele não admitia injustiças e ele falava nos seus poemas, ele declamava de uma maneira muito veemente. Ele se chama Gregório de Matos. Então eu vou ler um pouco aqui da biografia dele. Pouco se sabe sobre Gregório de Matos, por ser um poeta muito antigo. Mas assim, isso não tira a sua importância para a literatura brasileira. Gregório de Matos Guerra iniciou seus estudos no Colégio dos Jesuítas na Bahia. Ele era um baiano, né? Em 1652, seguiu para Coimbra, onde se formou em Direito. Voltou por 10 anos ao Brasil e retornou a Portugal. É tipicamente um homem barroco. Seus poemas revelam o ser humano entre forças antagônicas, Deus e o diabo, o céu e a terra, o pecado e o perdão, o corpo e o espírito, o bem e o mal, etc. Além de grande poeta lírico e religioso, foi satírico e mordaz, o que lhe valeu o epiteto de Boca do Inferno. É aquilo que eu acabei de falar, né? Ele era uma pessoa irrequieta, ele falava realmente as coisas que o incomodavam, né? Pois sobre tudo e todos sabia derramar o fel da crítica ferina e da ironia contundente. Foi a primeira grande voz tipicamente brasileira. Ele tem uma importância realmente muito grande, né? Por ter sido essa voz, essa primeira voz a se levantar contra as atrocidades da vida, né? Da vida na época da sociedade brasileira, na época em que ele viveu, que ele presenciou. Em vida, Gregório nada publicou. A mais completa edição de suas obras é a da Academia Brasileira, com a seguinte seriação: primeiro, Sacra 2, Lírica 3, Graciosa 4, Satírica 5, Satírica 6 e Última. Então, como eu falei, pouco se sabe sobre Gregório de Matos, mas ele tinha um talento e uma importância tão grande, tão grande mesmo, né? Que não passou batido. Ele não teve nenhuma obra publicada em vida, mas só por declamá-las, só por falar sobre elas, né? Ele conseguiu ter até hoje o seu nome aí, com grande importância, e sendo o primeiro, né? A primeira grande voz tipicamente brasileira. Isso é de suma importância, porque o Brasil tinha outros poetas, mas ele ficou como aquela primeira voz tipicamente brasileira, preocupada com a situação brasileira, com as questões. Engraçado que a gente está vivendo isso hoje, né? A gente está vivendo isso nesse século. Nós estamos vivendo isso nessa década. E parece que o Brasil é um país que os problemas nunca vão embora. Eles apaziguam, aparentemente parece se apaziguar um pouco, depois volta toda aquela problemática social, lutas de classes e outras coisas que o país comporta. Então aqui tem um poema, eu acho que é um
um dos mais conhecidos, chamado A Mesma Dona Ângela. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica flor e anjo florente. Em quem, senão em vós, se uniformara? Quem vira uma tal flor que a não cortara? De verde pé, de rama florescente. E quem um anjo virá tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara. Se, pois, como anjo, sois dos meus altares, fortes o meu custódio e a minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que, por bela e por galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Então, assim, é muito importante a literatura de Gregório de Matos, né? Ele tem outros poemas muito bonitos, que no momento, assim, a gente vai ler. Eu li esse daqui, porque eu pretendo adquirir mais alguma coisa sobre a obra dele. Não só sobre ele, que a biografia dele é pequena, mas sobre como que eu posso dizer? Sobre os poemas em si. Ele tem poemas assim muito fortes, né? Muito interessante. E o outro poeta a gente chamava, né? Chamavam-no carinhosamente de Poetinha, que ele também foi um grande compositor, cantou suas músicas junto com outro parceiro. Ele cantou muito MPB, ele cantou um pouco da sua espiritualidade e escreveu poemas belíssimos. Uns viraram canções. Eu sei que vou te amar, né? É uma canção muito conhecida dele, de Vinícius de Moraes. Eu estou falando de Vinícius de Moraes. Este camaradinha aqui, que tantas coisas bonitas nos deixou. Quantos sonetos, né? Soneto da felicidade, eu sei que vou te amar, e tantas outras parcerias que ele teve com outros cantores da MPB que não vou citar aqui, porque na verdade o foco mesmo é Vinícius de Moraes, que tem uma obra muito vasta como poeta e também como cantor e compositor, sobretudo como compositor, que suas músicas foram cantadas e recantadas por muita gente. Eu sei que vou te amar é uma música muito cantada, né? O poema em si é extraordinário. Eu acho que eu gosto mais do poema do que da música. Eu sei que vou te amar, porque é muito lindo. Tem outras obras dele, né? Mas vamos ficando com a biografia dele no momento, porque eu me lembro que eu era criança quando ele morreu. Ainda cheguei a vê-lo em vida, pouco mais cheguei a vê-lo. Ele fez coisas infantis, como a Arca de Noé. Ele fez aquarela, né? Ele fez poemas assim para criança também, né? Coisas muito interessantes. Não, eu não me lembro se a aquarela realmente era dele, mas ele fez Corujinha, ele fez A Porta, ele fez um monte de poemas infantis lindos, maravilhosos.
Eu cheguei a assistir houve um programa infantil, né? Só com as músicas dele, com os poemas musicados dele, que foi assim extraordinário. Então vamos lá. Marcos Vinícius de Melo Moraes nasceu no Rio de Janeiro em 1913 e faleceu no mesmo estado em 1980. É isso que eu falei, eu era criança. Formou-se em Direito e mais tarde estudou Língua e Literatura Inglesa na Universidade de Oxford. Foi cronista, crítico de arte, mas acima de tudo, poeta lírico. Nas primeiras obras, Vinícius produz uma poesia neossimbólica de inspiração religiosa. Passa em seguida a tematizar a afetividade e a vivência erótica. Nas últimas obras, alarga o campo de seus interesses e compõe poesia de crítica social. Obras: poesia O Caminho para a Distância, Forma e Exegese, Arcária, não, Forma e Exegese, 1935. Ariana, a Mulher, 1936. O Caminho para a Distância é de 1933, tá? Novos Poemas, 1938. Cinco Elegias. Cínica Elogios. Cínico Elogios. Poema de 1943. Poemas, Sonetos e Baladas, 1946. Pátria Minha, esse é muito lindo, esse Pátria Minha é maravilhoso. 1949. Livro de Sonetos, também é lindo, 1956. Crônica, O Amor dos Homens, 1960. Para Viver um Grande Amor, 1962. Para uma Menina com uma Flor, 1966. E Teatro Orfeu da Conceição, 1956. Então, assim, ele é extraordinário. Tem um poema aqui dele, né, que eu sou apaixonada por esse poema. Ele fala sobre a criação do poeta, né? Poética 2. Com as lágrimas do tempo e a cal do meu dia, eu fiz o cimento da minha poesia. E na perspectiva da vida futura, ergui em carne viva sua arquitetura. Não sei bem se é casa, se é torre ou se é templo, um templo sem Deus, mas é grande e clara, pertence ao seu tempo. Entrai, irmãos meus. Eu acho assim esse poema curto, mas um poema significativo demais. Fala sobre a criação poética, né? Sobretudo a criação poética dele, que era maravilhosa. E aqui, já como um poema de contexto social, ele escreveu O Operário em Construção, que eu acho também um poema primoroso. Aliás, se a gente for ler realmente Vinícius de Moraes, a gente vai lendo sem parar, porque é um poema bonito atrás do outro. Era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas. O nome do poema, gente, é O Operário em Construção. Então vamos começar de novo. Era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas, que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo de religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia
sendo a sua liberdade era a sua escravidão. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa, e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção. Ao constatar, assombrado, que tudo naquela casa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia, ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxarga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo o que existia, era ele quem o fazia, ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento, naquela casa vazia, que ele mesmo levantara. Um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário, emocionado, olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. E não tem coisa mais bela, tão bela quanto essa poesia de Vinícius. E para terminar Vinícius de Moraes, eu vou, como não podia faltar, ler algo mais lírico, né? Mais romântico, porque ele era, assim, uma pessoa extraordinariamente romântica, né? Ele tinha seus poemas, suas críticas sociais, sua religiosidade, mas ele não esquecia. Ó minha amada, chama-se Poema dos Olhos da Amada. Ó minha amada, que olhos os teus! São cais noturnos, cheios de adeus. São docas mansas, trilhando luzes, que brilham longe, nos breus. Ó minha amada, que olhos os teus! Quanto mistério nos olhos teus! Quantos saveiros, quantos navios, quantos naufrágios nos olhos teus! Ó minha amada, que olhos os teus! Se Deus houvera, fizeram os Deus, pois não os fizera quem não soubera que há muitas eras nos olhos teus. Ó minha amada, de olhos ateus, cria a esperança nos olhos meus, de verem um dia o olhar mendigo da poesia nos olhos teus. Rio de Janeiro, 1950. Então, Vinícius de Moraes era uma pessoa espiritualizada, era uma pessoa elevadíssima, assim como Gregório de Matos. Geralmente essas pessoas que lutam por causas sociais, essas pessoas que lutam pelo direito do outro de sobreviver, pela caridade, né? Luta para que a pessoa tenha direito de amar, para que a pessoa tenha direito de viver, ter uma vida em paz, ter uma vida em harmonia, ter uma vida melhor. Não luta apenas por uma causa própria, mas luta também pelo bem comum. Essas são pessoas elevadíssimas. São pessoas que têm uma espiritualidade muito grande. E Vinícius de Moraes, ele era o concurso, né? Era uma pessoa que, quando você lê um poema dele, você se transforma. Você consegue ter um olhar mais bonito, mais doce. Ele parecia uma pessoa adocicada. Tanto é que ele era louco por doce, ele era diabético. Lamentavelmente, ele era diabético. E ele era uma pessoa, de fino trato, e ao mesmo tempo popular, e ao mesmo tempo uma pessoa que sabia chegar no coração da gente. Por quê? Porque ele tinha um Deus dentro dele que estava aceso todo o tempo. Ele tinha essa conexão que eu falo, né?
nós temos que ter uma conexão, estar em alinhamento com o divino, com o universo, com os seres que nos mantêm aqui, com esse ser maior que nos mantém aqui, que está com o seu olho sobre nós, nos acolhendo, porque está difícil, nós estamos ainda numa pandemia, nós ainda estamos passando por situações gravíssimas, nós ainda estamos num país que precisa ser reconstruído. Então, Vinícius de Moraes tinha essa sensibilidade. Por que eu peguei ele e Gregório de Matos? Um era a boca do inferno, né? O outro também se preocupava com causas sociais. Ambos têm algo em comum. E eu resolvi trazer os dois para o mesmo vídeo por causa disso. Porque se você for ver, você vai ver a mesma convergência. Então são pessoas de uma grande espiritualidade, são pessoas de uma grande intelectualidade, de uma sensibilidade muito grande, a sensibilidade de perceber a dor do outro e de fazer alguma coisa. Porque a partir do momento que você vê aquilo e você manifesta-se contra a desigualdade social, o preconceito, a exploração, a injustiça, o que há de errado numa sociedade, você está colaborando com Deus, você está colaborando com o todo. O todo que quer ver uma harmonia, que quer ver esse alinhamento que a gente precisa pensar, que a gente tem que estar com o pensamento interligado com o de Deus. Porque imagine se Deus para de pensar, o mundo acaba. Ainda bem que ele não para. A gente fala ele, mas nós não sabemos. Tem nações que diz ela, né? Deus, para algumas nações, é mulher. Para outras nações é algo. E eu volto a lembrar Allan Kardec, no livro dos Espíritos, quando ele pergunta, o que é Deus? Nós não sabemos, né? Nós só sabemos que recebemos algo muito forte, uma força muito vibrante, alguma coisa que nos faz levantar todos os dias, fazer as nossas atividades. Se a gente tem que sair de casa, sair, voltar para casa, quando ele nos dá essa permissão, quando não chegou a nossa hora de voltar para o todo, para o um, né? Porque ele é o um. Então nós viemos dele e para ele voltaremos. Agora nós não sabemos se é em cima, se é embaixo, se é do lado, nós não temos essa noção. Nós sabemos que são outras dimensões. Para o Espiritismo nós estamos na terceira dimensão. Ainda tem a quarta e tem a quinta. Como eu já falei no outro vídeo, tem pessoas que há uma necessidade, devido ao que fez nessa vida aqui, de ir para a quarta dimensão, viver e passar por uma segunda morte. Para outras pessoas mais evoluídas, um Vinícius de Moraes, um Gregório de Matos e outras pessoas, passa direto para a quinta dimensão. Não precisa retornar, não precisa passar pela segunda morte. Quem passa para a quinta dimensão, oxalá que eu seja uma dessas pessoas que passe para a quinta dimensão. Então, assim, quando a gente fala em Vinícius de Moraes, a gente já pensa em espiritualidade. Porque era uma coisa que ele prezava, ele praticava a sua religião, ele cantava, inclusive, né, músicas que tem a ver com matrizes africanas. Ele tinha uma ligação com religiões de matrizes africanas, que também está tudo certo, cada um tem a sua religião, mas isso não deixa de fazê-lo um ser muito elevado. Eu acho Vinícius de Moraes uma pessoa elevadíssima, como Gregório de Matos. Gregório de Matos, eu não sei a que religião pertencia, se ele, talvez ao catolicismo. Houve uma época em que a maioria das pessoas, dos poetas, tinha alguma ligação com o catolicismo ou não. Mas nesse canal nós não temos preferências de religião. Nós falamos de espiritualidade, por isso que chama assim, poexistindo
espiritualizando. A gente traz sempre aqueles escritores que eles tinham essa tendência. E geralmente a maioria dos escritores tem essa tendência de falar de poesia, mas a profundidade com que eles falam, com que eles construíam sua poesia, sua arte, é de uma espiritualidade muito grande. Quando a gente lê, a gente se transforma e se transporta para uma dimensão melhor. Parece que apazigua a situação que a gente está no momento, apazigua os sentimentos, as sensações que a gente está vivendo. Então era isso que eu tinha para hoje, né? Falar de um grande Vinícius de Moraes, do grande Gregório de Matos. E a gente volta no próximo vídeo, trazendo com certeza um outro grande escritor, um outro grande poeta, ou dois outros grandes poetas, para falar um pouco mais, para a nossa vida ficar mais leve, ficar mais bonita, ficar mais, como que eu posso dizer, mais colorida, né? Nós estamos precisando desse apaziguamento na nossa vida, dessa calma, de um pouco mais de calma, de um pouco mais de paz, de ter a paciência, que é a ciência da paz, para vencermos essa dificuldade, trazermos de volta o nosso país para o alinhamento em que ele estava indo, né, espiritualmente falando e materialmente falando também. Então, vibremos muito por esse Brasil. Namastê e até o próximo vídeo. Valeu!